nos proporciona essa alegria, essa felicidade de estarmos aqui comentando um pouco daquilo que já fomos buscar, né? Que todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós somos importantes, muito importantes para Deus, que é nosso Criador, que é aquele que nos criou simples e ignorantes, mas com a centelha dele dentro de cada um de nós. Olha a responsabilidade que todos nós temos para com nós mesmos. E a proposta da noite de hoje, meus irmãos, é todos nós nos conectarmos em um só pensamento, para que possamos aproveitar ao máximo aquilo que as esferas superiores nos trazem através das obras básicas e através das obras complementares. E nós estaremos aqui citando essas obras durante este singelo trabalho. E nós estaremos aqui começando esse trabalho falando sobre os desafios da vida familiar. Olha como é importante nós voltarmos o nosso olhar para a célula família, que é a primeira célula onde nós vamos nos inserir, porque é lá que nós chegaremos. Seja a família do jeito que ela for, porque hoje nós temos também diversas formas de família. Às vezes a família é a mãe e o filho, às vezes a família é o pai e os filhos, às vezes a família também pode ser encontrado somente pais ou somente mães com os filhos. E isso nós encontramos, meus irmãos, hoje na nossa existência, na nossa caminhada. Mas é importante que nós venhamos a retornar um pouco na história da humanidade e ver os primeiros núcleos familiares que existiam lá. Quase que animalizados ou totalmente animalizados em grupos que se reuniam, se ajuntavam e todos lá estavam defendendo uns aos outros. Ainda não com essa capacidade de raciocínio lógico que todos nós temos aqui, mas com instinto de defesa e de preservação. Estávamos nós lá nas cavernas, meus irmãos. E nós fomos evoluindo. Evoluímos e recebemos a inteligência que nós deveremos utilizar nos dias de hoje. Nos transformamos em Homo sapiens. E continuamos evoluindo durante a história da humanidade. E nos transformamos no que somos hoje. Homo sapiens modernos. E se nós analisarmos como se deu toda essa caminhada, nós temos também que parar na história e lembrarmos que existiam alguns personagens emblemáticos que vieram, trouxeram o seu exemplo para nos auxiliar, não facilitando a nossa caminhada, mas nos ajudando muito. Vamos pegar as experiências de Moisés. Se nós analisarmos a história de Moisés profundamente, nós vamos ver que Moisés realmente foi abençoado por Deus. Os acontecimentos relatados da vida de Moisés nos surpreendem até hoje. E isso é muito importante para todos nós. Porque aí nós entramos num artigo chamado fé. Mas não aquela fé irracional, aquela fé que realmente não pensa para fazer uma avaliação dos acontecimentos, mas a fé raciocinada. Podemos perguntar, meu Deus, um faraó manda executar bebês. Olha que controle de natalidade interessante esse, né? Vamos executar alguns bebês até uns 3 anos aí pra gente realmente, né, dar uma controlada aí na natalidade do Egito Antigo.
mas somente com os escravos, né? Não entre os egípcios. Então Moisés consegue escapar com vida e é colocado num cesto de palha e posteriormente colocado no rio Nilo. É conduzido no lugar onde a princesa egípcia gostava mais de tomar, né, seu sol e os seus banhos lá, e foi encontrada por uma de suas escravas. Então, vamos parar e analisar essa passagem de Moisés. Ele conseguiu sair com vida da margem do Nilo, onde existiam animais, crocodilos e outros animais também. Somente aí nós já podemos parar e pensar, meu Deus, a vida dele podia parar aí, porque só esse acontecimento é um milagre, né? Ele ter sobrevivido a tudo isto. Mas se não bastasse, meus irmãos, foi além de um milagre. Por quê? Porque ele foi resgatado pela princesa, foi criado como um príncipe egípcio. Ele também descobriu que era filho de hebreus. Ele foi defender um irmão hebreu, matando um soldado egípcio, tirando-lhe a vida para defender um dos seus, quando descobriu realmente quem ele era. Fugiu, sobreviveu ao deserto, chegou a um local em segurança, constituiu a sua família, 2 filhos, virou um pastor de ovelhas, estava pastorando quando foi chamado ao Monte Sinai por uma sarça em chamas, que lhe disse: Moisés, tu terás que retornar ao Egito, e lá tu cumprirás a tua missão. Tu vai tirar o teu povo da escravidão, que já se fazia há mais de 400 anos. E assim Moisés o fez. Retornou ao Egito. Aconteceram as pragas do Egito. O faraó libertou o seu povo. E ele, através do Mar Vermelho, conseguiu libertar o seu povo. Passando 40 anos no deserto, se alimentando do maná, que era uma comida que eles chamavam trazida dos deuses dos céus. E por que a gente está lembrando tudo isso? Porque essa família de Moisés, que ele fez lá, eram milhares de pessoas. Por que Moisés virou o patriarca do povo hebreu? Porque é assim que a história nos conta. Exatamente desta forma. E se nós vamos analisar friamente todos os acontecimentos, nós vamos parar e pensar, meu Deus, Moisés realmente foi um homem diferente, mas foi um homem. E lá, depois de todos esses acontecimentos, ele traz a Gênese. Então, meus irmãos, a importância que Moisés tem na questão família é muito forte na tradição do povo hebreu e, consequentemente, na tradição ocidental também. Mas não foi só isso. Passado algum tempo, nós encontraremos também um homem que realmente compreendeu os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Mas desses 10 mandamentos ele nos deu 2.
ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Este homem era Jesus. E ele era diferente. Seus pais, logo que ele nasceu, compreenderam que ali estava sim um espírito diferenciado. E fez toda a sua caminhada, toda ela voltada para o bem comum. Porque ele não veio tirar os pecadores do mundo, mas sim o pecado. E ele veio para esses, ele veio para nós, que erramos, e erramos, e erramos. Mas ele sempre está ao nosso lado, sempre estará com a mão estendida em qualquer momento da nossa caminhada, seja nesta ou nas próximas caminhadas que nós venhamos a ter. Passado mais um tempo, Jesus havia nos prometido o Consolador, um outro Consolador, aquele que viria lembrar tudo aquilo que ele vinha falando e muito mais. E este Consolador, meus irmãos, abre totalmente as possibilidades de nós compreendermos tudo o que ocorreu anteriormente. Por quê? Porque ele tem um tríplice aspecto. Ele vem nos falando sobre ciência, filosofia e tem um aspecto religioso, porque temos os ensinamentos do Cristo. E por que ele nos abre os horizontes? Porque ele diz que nós somos imortais. Que apesar de vestirmos muitos e muitos corpos durante muitas encarnações, mesmo assim nós estamos evoluindo. Que por mais que nós venhamos a errarmos, e sim, erraremos muito ainda, porque estamos num plano de provas e expiações, e o plano é disso, é do erro. Mas não podemos simplesmente pegar o erro e usar como uma bengala emocional e continuarmos errando. Temos sim que compreender que os nossos erros têm que ser a mola propulsora para que nós venhamos a nos modificar. É isso que a doutrina espírita nos diz através das suas obras básicas e essas obras complementares. Raul Teixeira, que é escritor, espírita e conferencista, tem uma fala muito importante, pelo menos a mim pareceu muito importante, quando ele diz assim: espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E eu fiquei pensando nisso. O espiritismo realmente nos faz nos voltarmos para dentro de cada um de nós e nos olharmos como realmente somos. Mas invariavelmente, meus irmãos, o que nós fazemos? Nós temos um olhar muito apurado para os erros dos nossos irmãos. E é muito rápido. É um olhar muito preciso. Mas para os nossos erros, esse olhar fica mais brando. Ele fica mais tranquilo. E nós temos que reverter isso. Porque Jesus nos fala sobre isso. Jesus nos alerta no Evangelho sobre isso. E olha a importância dos profetas, olha a importância de Moisés e de Jesus na caminhada espiritual de cada um de nós aqui. Essa é a nossa família planetária, meus irmãos. Porque nós estávamos lá com eles também. Nós somos partícipes desta história também. E não adianta nós dizermos, mas eu não me lembro. Mas vamos imaginar se nós lembrássemos como seria. Será que nós teríamos a possibilidade sequer de pensar em tudo
que nós podemos ter feito lá atrás e mesmo assim vencer nesta caminhada? É claro que não. Se com o véu do esquecimento, meus irmãos, nós ainda estamos com sérias dificuldades no nosso núcleo familiar, e não vamos nem falar sobre o amor, vamos falar sobre convivência. Por que é que a mãe não consegue conviver bem com a sua filha? Por que que o pai não tem um olhar mais carinhoso com o seu filho? Por que que os filhos não respeitam os seus pais como deveriam? Isso é convivência. E esta convivência que nós vamos ao longo do tempo tendo com os nossos, sim, pode se transformar em amor ao longo do tempo. Infelizmente, nós ligamos a televisão hoje ou acessamos algum site de informações ou mesmo lendo um jornal, nós não cansamos de nos surpreender até onde vai a capacidade humana para fazer o mal para os seus irmãos. E nós ficamos pensando, realmente, os nossos irmãos, assim como nós, estamos lutando para vencer a nós mesmos. Mas o que é lutar para vencer a nós mesmos, Leonardo? Cada um de nós aqui nesse planeta sabe por que está aqui e qual é o problema que veio resolver. É óbvio que nós não vamos nos despir e colocar os nossos problemas para que todos possam apreciar. Por quê? Porque senão seríamos julgados e condenados por isso. E é isso que acontece. A família é o primeiro porto, e é um porto seguro, ou deveria ser. Porque quando Jesus estava no meio dos apóstolos e do povo, foi avisado, mestre, Rabi, como eram chamados na época que Jesus estava lá, pelos judeus. Rabi, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querendo falar contigo. E Jesus perguntou, quem é minha mãe ou meus irmãos, senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai? O que Jesus quis dizer com isso? Que todo aquele que realmente segue o Evangelho de Deus, porque o Evangelho é de Deus, sim, ele foi trazido por Jesus, ele sim é um membro da família universal. Ele é sim um espírito que está buscando a sua melhoria, que está tentando sair da situação onde se encontra, de um atraso, para pular para uma evolução um pouco melhor. E este passo tem que ser dado. Este passo, ele é muito importante e depende de cada um de nós. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos fala sobre sua família. E ele nos diz o quê? Tinha toda a segurança que imaginara no meu núcleo familiar. Esposa abnegada, querida, filhos amados, uma segurança aparente. Mas que agora me parece que não era bem assim.
Isso André Luiz depois do desencarne, passando 8 anos no umbral. Mas como que o André soube que ele ficou 8 anos no umbral, se o tempo para um espírito passa diferente do tempo daqueles que ficam aqui na Terra? André só se deu conta deste tempo quando fez a primeira visita aos familiares queridos e verificou que os seus filhos haviam crescido e que a esposa inclusive já tinha desposado outro em seu lugar, com toda a justiça. Não estamos aqui fazendo juízo de valor. Tanto é verdade que o próprio André depois se dá conta disso e auxilia aquele irmão que era o novo companheiro da sua esposa. E aí nós vamos fazer uma análise acerca disso. Quem de nós aqui, claro, não vamos responder, por favor, mas quem de nós teria essa clareza de retornar ao lar, ver aquele que amou durante muito tempo ou conviveu muito tempo com aquela pessoa e fazer o bem para aquele que está lá? Poucos. Porque ainda não conseguimos vencer algumas etapas básicas, que é o ciúmes, o egoísmo, o sentimento de posse. Tudo isso que ainda nós temos muito arregados dentro de cada um de nós. Mas Leonardo, a doutrina espírita só fala de coisa ruim? É só notícia ruim? Não, meus irmãos. A doutrina espírita nos alerta dessas dificuldades que nós enfrentamos lá atrás, continuando hoje, e enfrentaremos também. Mas ela nos dá saídas. Por quê? Porque as casas espíritas, meus irmãos, são dotadas de departamentos, de locais que podem nos auxiliar. Nós temos o departamento da família, o DAFA, que vai nos auxiliar nessa questão da criação dos nossos filhos. Enquanto nós estamos lá, naquele núcleo de pais, os nossos filhos estão sendo evangelizados no DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude. E o que eles estarão fazendo lá? Eles estarão se evangelizando. Olha a importância para os nossos filhos deles serem evangelizados. Porque uma criança evangelizada, ela é diferente. Ela não é igual às outras crianças. Mas tu não pode dizer isso, posso. Porque a gente trabalha há algum tempo com isso. E a gente vê como essas crianças chegam, como essas crianças se desenvolvem dentro da evangelização. E como isso auxilia muito na vida dessas crianças. Por isso a importância dos pais também estarem inseridos nesta evangelização. Porque enquanto as crianças estão lá, os pais estão no departamento da família. E o que a casa espírita acaba se transformando? No que a casa espírita acaba se transformando? Numa colônia na Terra. O que são as casas espíritas? Vamos lá, vamos pegar a literatura espírita e vamos ver para onde André Luiz foi após a morte. Ah, mas lá, Leonardo, tinha departamentos, tinha prédios, tinha isso. Não é o nosso lar, meus irmãos. Mas o que se fazia lá? Claro que nós fazemos de uma forma rudimentar ainda aqui. Mas nós fazemos isso também. Então cabe a cada um conseguir enxergar que tem as mesmas condições e as mesmas possibilidades
de fazer este trabalho aqui? Basta que nós venhamos a caminhar um pouco mais, a compreender que a doutrina dos Espíritos é sim o Evangelho de Jesus Cristo, mas que nós temos sim que estudar, nos preparar e caminhar. Porque se nós pararmos, tudo aquilo que nós já temos de conhecimento continuará conosco. Não tem como retroceder. Mas se continuarmos caminhando, nós conseguiremos chegar muito mais rápido ao nosso destino. Que é o quê? Sermos felizes. Atingirmos mundos melhores do que este que nós nos encontramos. Mas às vezes nós somos surpreendidos que nem os frequentadores e às vezes, pasmem, os trabalhadores espíritas acreditam nisso de coração. Às vezes duvidam que isso é real. Mas aí, meus irmãos, nós temos que ter a responsabilidade para com nós mesmos de compreender que nós não estamos sozinhos aqui, nesta sala, neste salão, nesta casa. Que existem uma pleiade de espíritos conosco agora nesse momento. E esses espíritos, alguns vieram conosco, alguns são trabalhadores desta casa, e outros foram trazidos para acompanhar este trabalho na noite de hoje. E esta visão nós temos que ter. Porque se nós não tivermos esta visão, será que podemos dizer que somos espíritas verdadeiramente? Então, a importância que a família tem na nossa caminhada é esta. É darmos um direcionamento para esta célula família. É para nós trazermos para os nossos filhos a possibilidade de evolução espiritual, sim. Porque não é porque eu ainda não comecei que eu não tenho que dar a oportunidade para que o meu filho seja inserido nesse contexto da casa espírita e do espiritismo. Porque nós vemos, meus irmãos, muitas vezes, e sim todos nós, com certeza, viemos de outras religiões, porque a história nos mostra isso. E às vezes nós vemos com alguns atavismos, né, com alguns vícios das outras religiões, e não conseguimos nos adaptar bem à doutrina espírita. Por isso, Raul Teixeira também nos fala uma coisa que parece ser engraçada, mas é verdadeira. Ele diz: alguns amigos meus querem vir para a doutrina espírita para me agradar, né? E aí eles vêm lá da Umbanda, né, onde são felizes e desenvolvem um trabalho sério e importante dentro de uma etapa evolutiva aqui neste planeta. Mas eles querem me agradar. Então ele diz: eu vou lá, Raul, para o espiritismo contigo. E ele diz: não, não faça isso. Porque você vai chegar lá e eu vou dizer: hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. E você vai dizer assim: meu Deus, como é parado isso. Como é enfadonho. Cadê os atabaques? Eu gosto mesmo de, né, receber meu santo, dançar lá. Então, ele diz: fique lá e faça o melhor. Fique lá e faça o seu melhor lá. E ele diz que ele tem os amigos cristãos também, que dizem: Raul, vou para a doutrina espírita. E lá, ele diz: não, fique lá. Por quê? Porque vai chegar na casa espírita
e vai querer colocar umas velhinhas ali na foto de Bezerra de Menezes e transformar o Bezerra em santo. Não, fica lá, porque lá tu tens os teus santos, tu pode acender as tuas velas. E o que o Raul está dizendo para a gente? Que a gente tem que respeitar a caminhada de cada irmão que está aqui no nosso plano. Não é que todo mundo tem que virar espírita, o Raul nos diz. Ele simplesmente disse que a doutrina espírita liberta, sim, mas para aquele que está preparado, para aquele que quer realmente se libertar. E isso é importante, meus irmãos. Nós queremos dar este passo que é importantíssimo e faz toda a diferença na vida da gente. É querer saber os porquês. Por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Por que o meu filho é assim? Por que o meu filho não quer nem que eu toque nele? Então essas respostas a doutrina espírita nos dá. Mas é bem como o nosso irmão diz. Não é vindo à casa espírita somente e ouvindo as palestras. É importante, claro que é a porta de entrada para que nós venhamos a nos modificar. Mas não vai resolver o nosso problema ainda, como evolução espiritual. Então, assim, meus irmãos, todos nós temos as nossas responsabilidades perante a família, perante os nossos filhos. Nós somos sim os responsáveis por cada criança que está sobre a nossa responsabilidade hoje. Mas temos que fazer por onde, né? Não devemos ficar parados esperando que aconteça um milagre. Neste mundo que nós estamos vendo, que a tecnologia avança a cada dia, eu compro um celular para minha filha e daqui a pouco, há 3 meses, ela já quer outro, porque aquele já não faz determinada, né? Não bate a foto como tem que bater, ou não tem determinada rede social ali. Então, é este mundo que nós estamos criando os nossos filhos. No mundo da velocidade, no mundo da mudança. Não só as mudanças tecnológicas, mas as mudanças sociais, as mudanças políticas. E neste mundo que nós estamos hoje, é necessário que nós tenhamos uma visão muito criteriosa. Não para apontar os erros dos nossos irmãos, mas para fazer uma avaliação profunda de qual caminho que nós temos que seguir. E esse caminho, sim, é a doutrina espírita, que é, sim, o Consolador prometido por Jesus. Mas eu tenho que acreditar nisso. E não só acreditar, porque a fé faz com que eu acredite, a fé irracional faz com que eu acredite em qualquer coisa. Não, mas que eu introjete dentro de mim realmente essa verdade. E que eu busque incessantemente para que eu possa evoluir permanentemente. E assim aqueles que estiverem comigo possam também. Isso é família. E essa família, meus irmãos, nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Tá? É neste planeta que nós estamos fazendo, tendo essa experiência ainda. Ah, mas por que aqui? Porque aqui ainda é o nosso lugar. Porque aqui ainda é o nosso mundo. E se ele é realmente um mundo de provas e expiações, se ele é um mundo ainda que o mal predomina sobre o bem, se ele é um mundo onde todos nós realmente exercemos um egoísmo muito forte ainda, que nos leva a tirar a vida dos nossos irmãos, a fazermos guerras, a pensarmos só em nós e nos nossos, é uma oportunidade única que nós estamos tendo. Mas nós também somos partícipes da família cósmica universal. E essa, meus irmãos, nós já estamos inseridos, mesmo que neste planetinha, com todas essas dificuldades. Vamos pensar nisso. Vamos pensar na evolução para que nós possamos voltar a conviver com os espíritos
na nossa família cósmica universal. Uma boa noite a todos.